atrás a gente tinha, né? Pelo menos na minha geração a gente via os Jacksons, né? Nós teríamos carros que eles iriam, certo? Tudo flutuando, né? Você pede aqui, aparece, eu quero um prato, uma pizza, eu quero um peixe. Aí a Rose, né, ficava carregando e espanando tudo que a gente não gosta de fazer hoje, mas era feito naquela época. E aí, na década de 70, né, a quantidade de Star Treks, né, a menção, e muito disso avançou para a realidade. Então, o que nós temos em 1976, né, depois, aqui da casa, da garagem da família dele, o americano dono da Apple, certo? Isso. E aí ele começou a fazer, né, alguns trabalhos, e à medida que foi passando o tempo, desenvolvimento de imagem, desenvolvimento, até nós chegarmos aos dias atuais. Os dias atuais, o que nós temos aqui é, todo mundo conhece o Asimov, né? Todo mundo já viu. Só que eu esperava ter na minha casa um Asimov para poder fazer as tarefas que ninguém gosta de fazer, né? Infelizmente, não se tem. Mas como é que está a cidade? Eu vi os colegas anteriores falando, né? O que você tem? Você tem cidades poluídas, né? Cidades com muito trânsito, com muita problemas, né? Também rios poluídos. O que nós podemos ou esperamos para daqui a 10 anos? Eu espero que São Paulo esteja mais limpo, né? E ao mesmo tempo, o que será daqui a um século? Né? Novamente vamos lá para aquelas coisas que a gente acredita que possa estar correlacionado com discos voadores, com uma série de coisas. Mas o que temos agora, neste momento, tá? Neste momento, o ano foi dado, certo? Foi dado grandes passos, e o que nós tivemos, vamos voltar semana passada. Semana passada foram dados o quê? Prêmio Nobel em Física, Química e Medicina. E aí vocês podem ver, né, o Nobel de Medicina, certo? Thomas Halden. E aí, o que você tem é isso. Pesquisa em física quântica. Na realidade, eles descobriram uma teoria. Essa fase topológica, gente, é simplesmente matemática. Significa, eu estou tentando traduzir de uma forma simplinha, onde a gente fala sobre a matemática que mostra a transição da matéria, onde, certo, você tem, certo, uma, digamos, eles até mostraram lá no Nobel, é uma rosquinha que junto, quando você coloca um íon de cobre, aquilo permite que outra venha e se juntem. Então agora você tem, certo, não mais uma rosquinha, agora você tem um pretzel. E se você mantendo o pão que a gente diz, seria o átomo inteiro, né? Então, mas isso tem grandes implicações nas várias áreas. Não só na área, certo, de informática, porque você começa a produzir computadores quânticos, você tem uma internet mais veloz, e com isso a gente vai conseguir avançar. Mostrando aqui, gente, só aqui nós temos basicamente 118 anos, né, final do século passado, quando Thomson ele disse do elétron, e foi avançando e cada vez mais rápido. Vocês podem ver o avanço que você teve dessas partículas. E continuaremos ter, mas cada vez ele se torna menor a distância. O que nós pensamos a respeito do universo? O que nós sabemos a respeito? Tudo que conhecemos hoje, ela corresponde a 5% da composição de tudo
não é só na Terra, é no espaço, tudo. Bem, isso 65%, e o resto? O que está acontecendo? Os outros 95%. Os outros, você tem 25% de matéria escura. Depois, ainda sobra 70% que você vai ter energia escura. Gente, isso são dados matemáticos, né? São teorias, mas a gente ainda não consegue encontrar isso. Então, os senhores vejam quanta coisa nós temos para chegar. No módulo da química, você tem, certo, esses professores, certos, todos, certo, são europeus, e eles desenvolveram em cada tempo diferente máquinas que é feito de moléculas. Quando eu falo em molécula, imediatamente a gente pensa em o quê? Uma gota de água, que é formado de um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, isto é uma molécula. E nessa situação, você tem, certo, possibilidade de construir algo que vai entrar dentro do sangue e você vai poder tratar à distância. Então, só para você ver o tamanho, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um fio de cabelo. Esse fio de cabelo, ele representa, certo? No caso, ele tem 50 micras, depende do cabelo, mas ao redor disso. Micra já é uma quantidade muito pequena. Quando a gente põe agora nano, é 1000 vezes menos do que a micra. Quer dizer, 10 a menos 9 do metro. Neste caso, agora nós estamos entrando o que interessa. Fisiologia, né, em medicina, quem ganhou foi um professor japonês, Osumi. Ele foi e fez vários estudos ao longo da década de 70, até chegar agora, onde ele conseguiu ver os genes que regulam a autofagia. Muitos de vocês vão perguntar, o que é isso? É quando a célula sabe que precisa se autodestruir, porque senão ela continua crescendo, e aí você pode ter um tumor ou doenças. Então, esta forma, né, é que vai abrir novas possibilidades, né? Então, que temos hoje no mundo uma população que vem aumentando de bilhões, né, com um aumento do envelhecimento das pessoas, um grande certo contingente de pessoas que estão entrando na terceira fase, né? Então, nesse caso, a saúde, certo, tem grandes problemas por causa das doenças, e saiu alguns atrás New England é o jornal mais importante em medicina. E aí ele falava sobre a obesidade. Quando ele falava da obesidade, ele falava da importância da diabetes, da hipertensão, também do fator que é gordura no sangue, mas ele chama atenção para mais cânceres que antes a gente não imaginava. São 13 tipos diferentes de câncer. Nesse caso, vocês podem ver, aí eu vim aqui pegar a obesidade infantil. Então, olha como ela está crescendo exponencialmente. Eu não estou nem falando, certo, da pessoa, certo, na idade avançada, mas sim o que nós temos, certo, ao longo. Eu mostro aqui a doença que mais mata neste momento, doenças cardiovasculares, né? Você tem hipertensão, certo? Você tem pacientes que fazem AVC. Então, olhem em 2005, gente, olha o mundo. Quanto mais escuro, certo, mais problemas cardiovasculares você vai encontrar. Gente, um pouquinho mais, 11 anos depois, olha como está o mundo. São dados, certo, da ONU. Então, observem que aqui atrás, olha aqui, ó, você estava quase que tudo limpo. E olha aqui como é que está, né? Por exemplo, se a gente olha
por exemplo, a Índia, a China, o próprio Brasil, a África do Sul. Olha a quantidade, certo, de informações que você tem que mostram que há uma piora. Então, nós, desde algum tempo atrás, quer dizer, há cerca de 5 anos atrás, você tem políticas onde está se estudando o quê? Câncer. Vocês vão ver que isso vai ser a coisa mais estudada. E é por isso que o Nobel do professor de Fisiologia e Medicina vai poder nos ajudar, né? Então, nós continuamos vendo agora o que é, agora, nesse momento, a medicina. A medicina, ela nada mais é, certo,